A paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez estamos chegando com palavras de paz e é o momento em que nós nos colocamos a aprender acerca da palavra de Deus, tomarmos posse daquilo que o nosso Deus e o nosso Pai quer e deseja muito nos agora confiar. E eu quero que você que já está conosco, já esteja compartilhando, esteja curtindo, fazendo com que mais pessoas cheguem a esse pleno conhecimento de toda a verdade acerca da palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos aprender sobre Provérbios, capítulo de número 12. Estamos neste propósito de aprender com o livro de Provérbios, receber todo tipo de sabedoria vinda do Senhor. E ontem aprendíamos sobre Provérbios, capítulo de número 11. Hoje, Provérbios, capítulo de número 12, onde vamos aprender de uma forma gloriosa e poderosa. Diaconisa Vicentina, paz, minha filha, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe poderosamente a vossa vida. Em Provérbios 12, versículo 1 diz assim: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o tolo odeia a repreensão. Olha bem, quem ama a disciplina ama o conhecimento, porque todo aquele que é disciplinado acaba aprendendo. Toda pessoa que se coloca a ser disciplinado, ou seja, passar pela disciplina, e essa disciplina, Daiane, a paz, seja bem-vinda, irmã Midori, a paz, seja bem-vinda também. Quando nós falamos quem ama a disciplina, ela tem duas colocações muito, vamos dizer assim, bem clara para nós. A disciplina de corrigir e a disciplina de ensinar. Ou seja, a disciplina que ensina e a disciplina que corrige. Ambas têm o mesmo sentido. Tanto quem ensina e quem corrige está fazendo o bem. Então, a pessoa que ela acaba aceitar a disciplina, ela vai amar o conhecimento. Porque quando eu sou disciplinado, eu passo a ter entendimento acerca daquilo que eu não conhecia. Mas o tolo, aquele que não entende este propósito, ele vai odiar a repreensão. Ele vai odiar ser disciplinado. Ele vai odiar ser chamado a atenção. Por quê? Ele acha que, ao ser disciplinado, está sendo humilhado. E, na verdade, a palavra de Deus diz que Deus nos disciplina, nos corrige, porque Ele nos ama. Ele tem amor profundo para conosco. No versículo 2, Provérbios diz o seguinte, capítulo 12. O Senhor abençoa o homem que pratica o bem, mas condena o homem que vive planejando o mal. Então vamos lá. Deus, Ele abençoa, Ele libera a bênção sobre o homem que pratica o bem, não que meramente ama ou intenta fazer o bem. É aquele que pratica, faz do bem a sua ação, faz do bem algo que de verdadeiramente, algo que, vamos dizer assim, de uma forma profunda, seja a motivação de suas ações. Mas, ao contrário, Deus condena o homem que vive, faz da sua essência, da sua vida, um momento de planejar o mal. Versículo 3 diz: a maldade nunca produz vida feliz. A maldade, pastor Eduardo está chegando, evangelista Hilda, paz, sejam bem-vindos. A maldade nunca produz uma vida feliz. Ou seja, a pessoa que ela se fia ou se pauta na maldade, ela nunca vai ser uma pessoa feliz e bem-sucedida, de maneira alguma. Ela vai viver a infelicidade e a escassez, a adversidade. Por quê? É o que a palavra está dizendo. Mas a justiça dá ao homem uma base bem firme para a vida. Quando nós andamos na justiça, a nossa vida, ela se pauta, se baseia na justiça. Ela se baseia, na verdade, naquilo que é coerente a uma vida, diante do Senhor, uma vida perante o nosso Criador. Irmão Saulo, seja bem-vindo, a paz. Uma pessoa fiel e dedicada é a coroa da sua vida. É isso? A esposa fiel e dedicada é a coroa do seu marido. Então, a mulher que é fiel e dedicada, que se coloca a buscar tudo que é necessário para um lar feliz,
para um matrimônio bem-sucedido, ela será a coroa, será o troféu, será o presente maior que o marido ele venha possuir. Mas a esposa leviana é como uma doença nos ossos, vai consumindo, vai destruindo, vai corroendo o marido por dentro. É triste, mas é uma realidade, né? E Provérbios fala com uma sabedoria muito própria, porque Salomão, ele viveu muito disso que ele está ensinando. Todas essas situações que ele nos narra, creio eu, penso que ele vivenciou bem, se não todas, bem bastante dessas situações. Inclusive essa, quando ele fala a esposa fiel e dedicada é a coroa do seu marido, ele faz uma alusão realmente, a coroa aqui seria o poderio. A mulher fiel, a mulher dedicada, a mulher que é fiel ao marido, que é dedicada ao matrimônio, ela vai manter essa coroa sobre o marido. Mas como o Salomão mesmo, ele está dizendo, mas aquela que é leviana, aquela que não se porta com decência, aquela que não se coloca a ser, né, uma mulher observadora, ela vai destruir o marido, ela vai ser como uma doença mesmo, como um câncer, né, como uma doença que dá nos ossos, vai corroendo até que ele perca toda a sua estabilidade, que ele já não consiga mais ficar de pé, porque os ossos é que mantém a estrutura, né? É o que nos mantém de pé, é todo esse, vamos dizer assim, esse organismo, né, que é os ossos, vamos dizer assim, toda a estrutura óssea é que vai nos manter, né, firmes e de pé. Uma vez que eles são corrompidos, o homem desmorona. Então ele está dizendo que uma mulher fiel e dedicada, essa mulher vai manter o homem de pé e coroado, com glória. Mas aquela que é leviana, ela vai fazer esse homem prostrar, vai fazer esse homem cair. E é algo que a gente percebe mesmo. Os pensamentos do justo são retos. Todo pensamento de uma pessoa justa diante de Deus é um pensamento reto. Quando nós falamos de reto, sem curva, sem desvio, é um pensamento, vamos dizer, numa linha reta, claro, que qualquer pessoa pode trilhar, qualquer pessoa pode caminhar por ele. Mas o perverso só pensa em maldade e em mentiras, só em coisas que realmente não procedem do Senhor. Olha o versículo 6, o versículo do homem. As palavras dos perversos são armadilhas mortais. Por isso que eu não posso me enfiar no conselho do ímpio. Porque se eu me colocar a estar estabelecido no conselho do ímpio, eu serei envergonhado, eu vou estar perdido. Mas as palavras do justo salvam vidas, fazem muitas pessoas acabarem se colocando realmente a possuir aquilo que é o bem maior, né? A nossa vida, não a vida que nós vivemos hoje, mas a vida eterna, a vida realmente diante do Senhor. E eu gosto do versículo 7, que é o versículo do ensinamento. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor para nós: os perversos serão destruídos e desaparecerão, mas a casa dos justos permanecerá para sempre. Então, quer dizer que o justo, ele vai ter um lugar reservado e que será eterno. Já a casa daqueles que são perversos será destruída e será desaparecida, será consumida. Ou seja, nós estamos vendo aqui que há um juízo muito grande sobre aqueles que são perversos, aqueles que gostam da perversidade. Já os justos, eles têm um lugar reservado também, eles têm algo preparado da parte de Deus. Vamos lá, versículo 8. Todos elogiam o homem segundo a sua sabedoria. Todos elogiam o homem segundo a sua sabedoria. Todo elogio que nós adquirimos é proveniente do conhecimento, da sabedoria que nós adquirimos, que nós possuímos. Porém, diz o seguinte: mas o homem que tem a mente cheia de maldade e maus pensamentos, ele é desprezado. Ou seja, em contrapartida, enquanto o homem que ele é sábio, ele é elogiado, procurado, requisitado,
O homem que tem pensamentos maus, ele é desprezado, deixado de lado, abandonado. Ele não vai ver a sua vida sendo rodeado por amigos, por pessoas que o desejem realmente ver. Essa pessoa deseja ele ali ter o seu momento de glória, o seu momento, né, de tranquilidade. Só que ele diz algo ainda mais profundo, versículo 9. É melhor ser humilde e aceitar um serviço pesado do que contar vantagens sobre as próprias habilidades e acabar passando fome. Olha aí. Que ensinamento que agora Provérbios nos traz. Olha que coisa. É melhor ser humilde e aceitar um serviço pesado. É melhor a pessoa, ainda que completamente qualificada, se humilhar ao ponto de ter um trabalho pesado, que não condiz com a sua formação, que não condiz com o seu estudo, que às vezes até aparentemente pareça estar envergonhando, né, aquela pessoa, diz aqui Provérbios, melhor ser humilde e aceitar um serviço pesado do que contar vantagem sobre as próprias habilidades e acabar passando fome. Com muitas pessoas, Gil Gomes a paz, Iago Oliveira a paz, sejam bem-vindos. Tem pessoas que não baixa, não sai do salto, né? A pessoa está ali naquela situação lastimável, naquele aperto terrível, mas ela continua achando que a vida dela é a mesma do patamar anterior. Cida, a paz. Muitas vezes o que falta para algumas pessoas é entender que Deus ele trabalha, Deus ele se coloca a trabalhar na nossa humildade. Quanto mais humilde formos, maior será o trabalhar, o agir do Senhor. Então o que ele está dizendo? É melhor ser humilde e aceitar um serviço pesado, algo que aos nossos olhos não condiz com a nossa formação, do que ficar rotando, né, que eu sou bom, que eu formei nisso, aquilo, e passar fome, gente. O que adianta? Eu costumo dizer que falar demais não enche prato, não. Não traz provisão sobre a nossa mesa, não. É o trabalho do homem que edifica. É o trabalhar das nossas mãos. O Senhor falou assim que a obra das nossas mãos seriam abençoada. Qual for o trabalho que você se colocar a fazer, desde que você seja alguém que caminha com o Senhor, a obra da tua mão será uma bênção. Será abençoada. Marcos Fabrício, a paz, meu querido, meu irmão, em nome de Jesus, seja muito bem-vindo, tá bom? Diz o seguinte, versículo 10. O justo se importa até com o bem-estar dos seus rebanhos, mas o coração do perverso só há lugar para a maldade. Enquanto o justo ele se alegra até com o rebanho que tem, com os animais que possui, o perverso tem o seu coração só maquinando o mal, só desejando a maldade. Tem pessoas que se alegram em ver, né, a sua criação, os seus amigos, os seus, vamos dizer, até os seus inimigos sendo abençoados. E tem pessoas que já têm um coração tão perverso, tão pervertido, que ele fica feliz em ver a desgraça do outro, em ver o outro padecer, o outro ser fragilizado. Não podemos ser assim, temos que ser totalmente diferentes, né? Olha o versículo de número 11. Quem trabalha com dedicação, preste bem atenção nisso, quem trabalha com dedicação e se cansa plantando e colhendo, terá fartura. Toda pessoa que tem aquela dedicação em trabalhar, ainda que seja plantando e colhendo, ou seja, na lavoura, esse terá fartura de alimento para a sua família. Esse vai colher do fruto que plantou. Mas quem fica apenas sonhando com o serviço, melhor não tem juízo. A pessoa fica só pensando, eu quero um serviço melhor, eu estou estudando para não passar por isso, eu não quero sujar minhas mãos, eu não quero isso, não quero aquilo. A pessoa não tem juízo, na verdade, porque nós somos reconhecidos, o reconhecimento vem pelo trabalho exercido.
Por isso que ele está dizendo, a pessoa que trabalha com dedicação, a pessoa que se coloca e se dedica a fazer aquilo que veio às suas mãos com seriedade, ainda que seja até cansar mesmo de tanto plantar e colher, ela não vai ficar sem o seu alimento, ela não vai ficar sem a sua fartura. Mas, por sua vez, aquele que fica só pensando em sonhar, um dia quando eu tiver isso, o dia quando eu tiver minha loja, o dia quando eu tiver meu emprego, o dia quando eu tiver minha empresa, a pessoa, ela fica com esse pensamento aí, mas não tem juízo nenhum. Meu querido, se você não regaçar as mangas, se você não colocar a mão realmente no arado, nada vai sair do lugar, não. Sonho é bom demais. Se for só sonhar, eu também sou bom para sonhar, viu? Eu sou excelente para sonhar, excelente para sonhar. Só que essa verdade aqui, eu confesso, eu quando comecei meu trabalho, eu tinha 10 anos. Com 10 anos eu encarei minha primeira profissão e fui para cima, virei oficial de serralheria. Né? Não me contentei com ser meio oficial, não. Aos 10 anos de idade já era um bom soldador, Por quê? Porque eu creio que aquilo que você pensa, aquilo que você sonha, você tem que adquirir. Aos 17 anos de idade, eu estava adquirindo meu primeiro apartamento de 3 quartos. Porque eu tinha sonhos, tinha projetos. Se eu não arregaçasse as mangas, nada iria sair do lugar. Nada seria concretizado. Só que ele diz mais. Olha o que ele vai falar aqui no versículo de número 12. O perverso, ele inveja o que o outro consegue com suas maldades, mas a raiz do justo floresce. O perverso inveja o que os outros conseguem com suas maldades. A pessoa perversa, ela tem inveja até daquele que construiu tudo com maldade. A pessoa ali, ela faz errado, ela furta, ela passa para trás, ela é trambiqueira. Aí o outro tem inveja desse tipo de pessoa. Meu Deus, para que isso? Até se coloca a se comparar com uma pessoa vamos dizer, sem escrúpulo algum. Mas a palavra diz, mas a raiz do justo floresce. A raiz. Não é nem o tronco, nem a vara, não. A raiz do justo floresce. Ou seja, qualquer parte do justo vai ser próspera, vai florescer, vai prosperar diante de Deus. Então você não tem que se preocupar, não. É permanecer fiel naquilo que o Senhor está ensinando. Ao versículo 13. Os maus estão sempre metidos em problemas, por causa das suas palavras maldosas. Mas o justo escapa dessas dificuldades por falar a verdade. Ou seja, a pessoa maldosa, ela sempre está metida em problemas porque fala demais, porque inventa demais, porque quer dar sempre um pitaco, sempre quer estar se envolvendo naquilo que não foi chamado. Mas o justo, ele escapa dessas situações porque usa primeiro da verdade, nunca usa da mentira, não se pauta no engano. Então, é o que o provérbio está ensinando. Aí ele prossegue dizendo, quem fala a verdade, olha bem, quem fala a verdade receberá benefícios. Quem ajuda outros com as suas mãos será recompensado. Primeira coisa, se eu falar a verdade, eu terei benefícios, vou receber benefícios. E se eu ajudar o outro com as minhas mãos, eu serei recompensado. Serei ajudado também por Deus. Então ele mostra aqui que não basta ser justo, mas também tem que ser alguém dado, pronto a ajudar o alheio, ao próximo. E ele diz mais, o tolo sempre acha que sua opinião é a única certa. Ai, meu Deus, agora aqui pegou pesado, né? Tem pessoas que acham que só ele, só ela tem a certeza, tem a verdade. Ele acha que a única opinião certa é a dela, é a dele. Mas o sábio ouve os conselhos com atenção. Por mais que você tenha a certeza, a clareza de que você está certo, escute. A gente aprende, a gente absorve o conhecimento no diálogo, na conversa, aprendendo até mesmo com as falhas dos outros. Eu não preciso cair para entender que quando eu caio eu me machuco. Eu posso ver o outro chorando, dando berro, ensanguentado porque caiu, machucou, e aprender com aquilo.
Então, ouvir conselhos sempre é muito bom. Então, o tolo sempre acha que a sua opinião é a única certa. É o tolo. Eu falei, eu avisei. É impressionante que o tolo, assim, ele sempre tem a palavra certa, mas ele não faz nem o que ele disse. Já reparou isso? Tem pessoa que dá conselho para todo mundo. Você está conversando uma coisa, a pessoa chega, eu falei, é assim, assado. Mas ele mesmo, ela mesma, não pratica o que ela fala. Por isso que é tolo. Por isso que é uma pessoa que precisa realmente ter uma mudança, uma transformação. Outra coisa que diz do tolo, o tolo logo explode de raiva por qualquer motivo. Já viu aquele tolo? Que qualquer coisinha que acontece, ele explode? Seja ele certo ou errado, ele está explodindo. Mas o homem sábio nunca perde a cabeça e até mesmo ignora o insulto. Ele sabe que não vai valer a pena, ele sabe que não vale a pena ficar discutindo, brigando. Larga para lá, deixa para lá. Agora o tolo não. O tolo qualquer coisinha está brigando, está chamando para briga. Quem testemunha a verdade ajuda a justiça a triunfar. Mas a testemunha falsa conta mentiras. Conta mentiras. Tem jeito não, sempre tem um assim, né? É impressionante. Há palavras que ferem como uma espada afiada, mas há palavras do sábio trazem a cura. Ou seja, tem palavras que as pessoas falam que vai nos machucar profundamente. Isso é uma grande verdade. Tem coisas que a gente ouve, ainda na adolescência, na nossa infância, que vão perpetuar durante toda a nossa caminhada, durante quase toda a nossa vida. Tem palavras que penetram mais profundo na nossa alma, no nosso espírito, que nos machucam de uma forma muito profunda. E tem pessoas que não conseguem, Alexandre Veras, não conseguem sair daquela situação. Tem pessoas que ficam marcadas por essas feridas. Mas, por outro lado, diz aqui também o seguinte: as palavras do sábio trazem a cura. A palavra do sábio traz uma cura para esse que estava sofrendo. Já viu quando a palavra de Deus ela entra em nossas vidas, como ela vai nos curando, vai nos restaurando? Por maior que seja a ferida, por maior que seja a dor que nós carregamos, o momento em que a palavra do sábio entra em nossas vidas, nos traz cura. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a mentira tem a vida curta. A vida curta. A gente já ouviu falar que a mentira tem a perna curta. Mas aqui a mentira tem a vida curta, ou seja, rapidamente ela vai cair. Rapidamente ela vai ser vencida, ela vai morrer, vai perder a sua força. O coração de quem vive planejando maldade está cheio de engano e falsidade. Mas quem usa as palavras para promover paz tem o coração cheio de alegria. Olha a diferença, tá vendo? E diz mais: o justo não passará por sofrimentos. Pastor, será que isso é verdade? Os justos não passará por sofrimentos, mas o perverso está coberto de dificuldades. Pastor, mas Jó foi justo e passou por sofrimento, sofreu demais. Esse sofrimento que aqui está dizendo o provérbio é aquele sofrimento onde não há amparo, aquele sofrimento onde não há escape, aquele sofrimento que parece nunca cessar, nunca ter fim. O que Jó passou não foi por um sofrimento, mas por uma prova, por um propósito de Deus. Houve sofrimento, houve dor, sim, mas houve também uma recompensa que aplacou com toda a dor do sofrimento. Esse sofrimento a qual o Senhor nos gera depois uma recompensa, na verdade é um propósito. O sofrimento que a Bíblia diz aqui, que o justo não passará por ele, é aquele sofrimento que não finda, que não se acaba. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas tem grande prazer nas pessoas que falam a verdade. O homem sensato não fica exibindo seu conhecimento, mas o tolo demonstra a todos a sua ignorância.
Quem se esforça ao máximo no trabalho chega a uma posição de liderança, mas o preguiçoso acabará como escravo. Eita! Por isso que a gente vê a pessoa ficando para trás, por isso que a gente percebe a pessoa, às vezes ali, falando que vai ser isso, aquilo, outro, e nunca desenvolve, nunca é promovida, nunca chega a lugar nenhum, porque é um preguiçoso, né? Um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado, mas uma palavra amiga renova as forças. O justo ajuda o próximo a vencer na vida, mas o perverso só prejudica e destrói. É uma grande verdade. O preguiçoso nem se dá trabalho de cozinhar o animal que caçou, mas o homem trabalhador dá valor aos seus bens. Quer dizer, o homem preguiçoso, ele não quer nem cozinhar o animal que ele mesmo caçou, a caça que ele ali acabou de caçar. Mas aquele que trabalha dá valor aos seus bens, ele reconhece aquilo que ele adquiriu. Quem segue pelo caminho da justiça encontrará a vida, o caminho que nos preserva, preserva da morte. Nesse caminho é o caminho da justiça. A gente encontra a vida nele e ele vai nos preservar de uma morte. E é isso que aqui Provérbios, capítulo número 12, nos ensina hoje. Vamos orar? Vamos falar com Deus para que possamos possuir aí todas as bênçãos que acabamos de ler e profetizar aqui nas nossas vidas. Então feche os teus olhos, curva a tua cabeça. É momento de falarmos com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, graças damos a Ti, Te louvamos, bendizemos ao Teu nome. Sabemos que és poderoso, grandioso, o grande eu sou, o Deus que está no mais profundo entendimento de nossos corações e de nossa alma. A Ti entregamos neste momento tudo aquilo que somos, a nossa ansiedade, nossas preocupações, aquilo que carregamos e que queremos de uma certa maneira abandonar. Aonde deixaremos? Deixaremos diante da Tua cruz, deixaremos diante do Teu sacrifício, ó Senhor Jesus, sabendo que o Senhor tem um fardo muito mais suave, um jugo muito mais leve, para que possamos continuar a prosseguir na nossa caminhada. Por isso o Senhor disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então traz alívio, meu Pai, traz alívio para esses que precisam, traga alívio para esses que necessitam do Teu cuidado. Nos ensina, nos mostra, direciona-nos, ó Deus, a fazer com que a Tua vontade ela seja estabelecida, ela seja cumprida, que não venhamos olhar nem para a direita, quanto menos para a esquerda, que o nosso caminho seja o caminho reto, o caminho da verdade, o caminho onde o Senhor verdadeiramente é o nosso mentor e o nosso direcionador, para que possamos alcançar, para que possamos vivenciar, para que tenhamos, meu Pai, total liberdade, para que possamos agir diante de Ti, perante tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fala conosco agora, Senhor. Manifesta o Teu poder, faça que cada pessoa aqui presente neste momento desta oração receba do Senhor uma direção, para que em todas as coisas possamos dizer que o Senhor foi aquele que nos direcionou, aquele que nos deu a sabedoria para que viéssemos enfrentar todo o grande momento de desinfortúnio. Deus Santo, nós queremos ser sábios e não tolos, queremos ser justos e não pecadores, não queremos viver, meu Pai, debaixo do jugo opressor, da maldade cruel do inimigo. Queremos sair, meu Pai, diante do Senhor, sabiamente, fazendo a vontade do Senhor ser estabelecida em qualquer tempo, a qualquer momento. Ensina, Pai, ensina o Teu filho, ensina a Tua filha, ensina cada um de nós a prosseguirmos diante da Tua verdade. Não olharmos, meu Pai, para as dificuldades, mas ter o autor e o consumador da nossa fé como nosso maior grande objetivo e potencial.
fala conosco, libera uma unção de glória, uma unção de majestade, para que venhamos desfrutar do melhor que tens preparado para cada um de nós. Pai, que assim seja feito, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Obrigado por mais esse dia de quinta-feira, e agradecemos ao Senhor e já lhe consagramos mais esta sexta, a qual sabemos que o Senhor falará conosco, nos direcionará e nos concederá a vitória, em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, minhas queridas. Que Deus continue nos dando força. Que o Senhor continue nos dando vitória. Que o Senhor continue nos ensinando a caminhar segundo a vontade dEle, que sem dúvida alguma é boa, é perfeita e é agradável. Ficamos por aqui. Mais um momento de palavras de paz acabou de ser concluído. Deus é poderoso para nos fortalecer a cada dia mais e mais. Espero por você hoje, sexta-feira, às 23h30, quando eu volto com o capítulo de número 13 do livro de Provérbios. Forte abraço e viva o nosso eterno Senhor Jesus Cristo.